Olá, meus amigos. Nós estamos caminhando para uma recessão, se não uma depressão mundial. O coronavírus encurralou o mundo num canto e a massificação do medo empurrou-o um pouco mais. Hoje, temos muito mais perguntas que respostas. E isso destrói a nossa confiança, tira-nos a vontade de lutar. Se estivéssemos em uma guerra real, eu diria que o moral da tropa está baixo, o que é uma péssima notícia para os comandantes. A pior de todas as notícias é a falta de notícias. E se eu, do alto da minha posição social, resguardado por um contra-cheque de aposentado suficiente para me manter, e estou preocupado, imagina como estão as cabeças das nossas 210 milhões de almas. Por tudo que nós estamos vendo, nós sabemos que é certo que o sistema financeiro mundial vai entrar em colapso, razão pela qual eu venho repetindo há algum tempo que dias difíceis virão. Se você me acompanha, sabe que eu sempre complemento essa frase com outra. Mas a luz atravessará a densa nuvem negra que se encontra sob nós e nos trará dias melhores, cada vez melhores. Esse é o tema desse vídeo. Uma nova zona de retaguarda e um futuro melhor. Certamente, o sistema financeiro mundial não será mais o mesmo depois da pandemia do coronavírus. Poderia continuar sendo o mesmo, ou quase o mesmo, mas a ambição dos donos do mundo está preparando a sua jogada final, aproveitando a janela de oportunidade que o medo da morte lhes apresenta. Já não me resta qualquer dúvida que a nova ordem mundial está em vias de dar o seu bote final, fazendo nascer das cinzas a solução mágica há muito planejada e acalentada: a implantação de uma governança global. Eu lhes peço agora desculpas antecipadas, porque eu vou adentrar uma zona cinzenta, cuja compreensão pode fugir ao alcance do homem comum. Eu vou fazer todo o esforço possível para usar palavras de fácil compreensão por todos, pois a todos eu desejo atingir. Há anos, eu digo que a nova ordem mundial está hoje confrontada por um adversário tão poderoso quanto ela, a nova. São gigantes em combate. E nós só não ouvimos os golpes da luta porque ela se trava muito acima das nossas cabeças. Costurado há mais de 2 séculos, o plano dos Illuminati de dominar o mundo nunca esteve tão perto de se concretizar. Eu diria que não haveria solução possível para se livrar dele se não houvesse surgido a nova. Agora é chegado o momento da batalha decisiva. Não é mais segredo para ninguém que a ONU e o Fórum Econômico Mundial tratarão de decidir agora a formatação do governo global usando 2 ferramentas que já foram expostas na mesa: a pandemia do coronavírus e as mudanças climáticas, que, aliás, é o nome mais simpático que eles encontraram para definir o aquecimento global antropogênico. Todas as vezes que eu falo nisso, me vem à cabeça a razão da troca da denominação para o aquecimento global para mudanças climáticas. E agora eu acho que descobri. Como existe uma enorme parcela de cientistas que afirmaram ser o aquecimento global uma grande farsa,
e insistem em anexar, esses cientistas insistem em anexar a palavra antropogênico para explicar bem de que se trata, eles resolveram trocar para mudanças climáticas porque não há o que acrescentar. Para os que não sabem, antropogênico significa provocado pelo homem. Na verdade, todo mundo sabe que o planeta aquece e resfria há milhões de anos. A diferença agora está no tratamento que a nova ordem mundial deu a esse tema, acusando a raça humana de ser responsável por um desastre futuro na Terra. E é sempre bom lembrar que esse futuro está permanentemente sendo adiado, porque o tal desastre não chega nunca. O desastre pode até não chegar, mas as providências recomendadas por eles para que não ocorra são cada vez mais urgentes, mais alardeadas, mais promovidas por todos os meios de comunicação com o público, e o público ainda não desconfiou que a mesma profecia está sendo repetida e repetida, mas não chega nunca. Se nós formos consultar os livros didáticos de 20 ou 30 anos atrás, nós já vamos encontrar lá as palavras de ordem para a salvação do planeta. Felizmente para nós, a Nova apareceu e o seu discurso é diametralmente oposto. A Nova sabe que o aquecimento global antropogênico é uma farsa e tratará de trazer essa verdade à tona. As maiores provas disso são a acusação direta do Putin e agora a saída dos Estados Unidos do Acordo sobre o Clima. Afinal, trata-se das duas maiores potências do planeta. Percebam bem, os ataques a queimadas da Amazônia, ao desmatamento, são filhotes dessa teoria enganosa. Assim, ao ser desmascarada a farsa do aquecimento global, o Brasil poderá respirar aliviado com relação a isso, porque isso também vai desaparecer. Enquanto isso, os globalistas tratarão de tentar convencer o mundo que os problemas são maiores do que cada nação é capaz de enfrentar sozinha, levando à conclusão de que as soberanias dos países devem ser deixadas de lado e substituídas por uma cúpula decisória, única e soberana. Imaginem que essa cúpula decisória única e soberana, imagine o que ela fará com relação ao nosso direito de soberania sobre a Amazônia. É bem verdade que tal decisão, embora talvez consentida pela maioria dos países, não pode ser implantada em um estalar de dedos. Requer algum tempo para se tornar real. Mas eu quero, na verdade, trilhar o caminho que nos trouxe até aqui. Vamos falar sobre os campos de prova que moldaram a história do último século para uma melhor compreensão do panorama. Quando os Illuminati imaginaram o comunismo para a promoção do caos lá em Nova York nos idos de 1850, levaram 67 anos para finalmente vê-lo implantado na Rússia. Outros 67 anos se passaram até que a União Soviética sucumbisse aos militares americanos sob a chefia do Ronald Reagan. Se não tivesse havido a decisão de implantar um escudo espacial, e se não houvesse o Brasil como zona de retaguarda, segura para os americanos, o comunismo estaria lá até hoje. Mas, de qualquer forma, aqueles 67 anos foram, sim, um campo de provas suficiente para demonstrar que um totalitarismo corrupto e truculento é, sim, capaz de submeter uma enorme população aprisionada sem qualquer chance de defesa.
Outro campo de provas foi a União Europeia, que foi criada a partir da simpática ideia de moeda única e abertura das fronteiras, e que acabou por permitir a implantação de um parlamento europeu que passa por cima das soberanias dos povos e dita regras para todos, apesar de seus membros não terem sido eleitos por povo algum. Ficou provado, então, que os povos poderiam, sim, abrir mão da sua soberania se tocados pelo canto da sereia globalista. A Europa colocou uma corda no seu próprio pescoço e ainda hoje se debate para conseguir se desvencilhar dela. O terceiro campo de provas foi o mundo inteiro. Eu classifico de genial a ideia do aquecimento global, ou melhor dizendo, do aquecimento global antropogênico. A ONU determinou ao IPCC, que é Intergovernmental Panel on Climate Change, criado em 1988, um estudo sobre o clima da Terra. 60 cientistas se reuniram e chegaram à conclusão que a Terra estava esquentando e que o culpado era a ação do homem com suas geringonças poluidoras. Ah, eureka! Eles tinham agora a pauta para dominar as cabeças de todo mundo, que eram a defesa do planeta ameaçado pelo homem. Viva a natureza, viva a Terra, viva o planeta! Esse passou a ser o mantra. Morte às geringonças poluidoras usadas pelos homens passou a ser a palavra de ordem. Esse plano não teria a menor chance de progredir se a nova ordem mundial não detivesse em suas mãos o controle de todas as formas de comunicação de massa do planeta. O controle absoluto da mídia global foi a peça mais diabólica que a nova ordem mundial usou contra nós. Esse controle foi que permitiu o surgimento de ideias tão absurdas quanto a ideologia de gênero, a generalização do aborto, agora já permitido até os 9 meses de vida em alguns lugares, o gaysismo e outras tantas formas de corroer a sociedade judaico-cristã em suas raízes, e principalmente a ideia do aquecimento global. Não importa se logo em seguida ao painel do IPCC, 600 cientistas se tenham reunido sob os auspícios do Senado americano e constatado que as conclusões do painel eram falsas, eis que manipulara os dados históricos que embasaram aquela tese. Não importa se a calota de gelo da Antártida esteja em contínuo crescimento há 3 décadas. Na verdade, não importa coisa alguma. O que importa mesmo é que o meu netinho esteja aprendendo na creche a salvar o planeta, regando, sob aplausos dos amiguinhos, a árvorezinha plantada no pátio da escola. Deram um nó nas cabeças do mundo. Antes, ninguém duvidava que o meio ambiente tinha que ser preservado. Ninguém duvidava de que era preciso preservar a natureza. Todos sabiam da importância de diminuir as fontes de poluição de rios e mares e que o saneamento básico era realmente básico. Mas agora, a mesma ideia foi apropriada por um movimento geopolítico que venera a Mãe Terra e nega a existência de Deus, demonizando o grande culpado de tudo, o homem. O meu netinho, ao regar a plantinha, está fazendo o mesmo que eu na minha infância com a experiência do grão de feijão. A diferença é que a minha professorinha estava me ensinando botânica e a do meu neto
está ensinando a salvar o planeta. Tudo foi dominado debaixo de uma ideia falsa, confirmando que todas as nações podem, sim, como as europeias, ceder ao canto da sereia globalista. O quarto campo de provas foi alcançado agora: o vírus. Hoje, nós todos sabemos que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em parceria com a China, escondeu do mundo o surgimento do coronavírus, dando-lhe tempo para se alastrar pelo mundo. Muitas vidas teriam sido salvas se as primeiras providências de combate ao vírus tivessem sido adotadas 2 meses antes. Eu não quero aqui discutir quem implantou, se foi o governo chinês ou foi um outro agente qualquer da nova ordem mundial, ou em qualquer outro país do mundo, se foi proposital, se foi casual, se a campanha de alarmismo é real ou se é fabricada. Quero apenas dizer que está provado que todas as nações do mundo podem ser manipuladas pelo medo. E o vírus se tornou a arma perfeita para produzir esse medo em escala global. Agora, eu já posso concluir que as experiências nos campos de prova foram muito bem sucedidas e os resultados já são suficientes para o passo final. Aparentemente, está tudo pronto. Eles têm um regime capaz de dominar a todos, o comunismo. Tem o exemplo da União Europeia, que mostrou que as nações aceitam abrir mão de parte de sua soberania por um canto de sereia. Também tem a certeza de que uma tese falsa pode ser disseminada e aceita mundialmente, desde que protegida de contra qualquer reação em contrário. E tem agora uma razão defensável para promover a globalização e a centralização do poder, já que os vírus não respeitam fronteiras e nem as mudanças climáticas. Agora, é só aplicar todo o ensinamento colhido e criar na ONU um parlamento mundial que produza leis que deverão ser obedecidas por todos, sobrepujando as soberanias de cada nação. Daí até o governo único será um pulo, apenas um pulo. Mas não foram só eles que aprenderam com os experimentos feitos ao longo do tempo. Nós também aprendemos. E isso nos dá alguma vantagem, prever o próximo passo. Na União Europeia, a aglutinação dos países em torno de algo capaz de fazê-los abrir mão de parte da sua soberania partiu da ideia de facilitar o comércio e transações financeiras pela adoção de uma moeda única, o euro. Depois do euro, que foi adotado simultaneamente com a criação do mercado comum europeu, partiu-se para a União Europeia e, finalmente, para o Parlamento Europeu. Lá, só falta o governo europeu, uma ideia que vem sendo tentada, mas demolida por países membros que se rebelam, como o Reino Unido com o Brexit, ou a Hungria, que decidiu não apoiar a política de fronteiras abertas à imigração imposta pela União Europeia. Então, o aprendizado dos azuis lhes permitiu antever que a próxima jogada da ONU será a adoção de uma moeda única mundial, aproveitando a pandemia do coronavírus para antecipá-la. No meu entender, isso será tentado, mas não será conseguido, pelo menos não da forma como foi imaginada por eles. Os azuis tratarão de criar a sua própria moeda para substituir o dólar, cuja queda vertiginosa não é mais uma questão de se acontecerá, mas quando. Qualquer que seja a solução, uma coisa já pode ser dada como certa:
o sistema financeiro mundial entrará em colapso e um outro tomará o seu lugar. Uma nova moeda será criada, provavelmente virtual, lastreada em alguma coisa física, como o ouro, por exemplo, mas talvez não só ele, mas as reservas conhecidas de cada país. O fato é que terá de haver um lastro real, como no passado foi o ouro. Essa é a razão pela qual vários países estão se desfazendo de títulos lastreados em dólar para comprar o ouro físico, precavendo-se da chuva. Eu tenho visto diversos economistas cuja competência é inquestionável e merecedora de nosso respeito, apontando com uma enorme vulnerabilidade para o Brasil o fato de não possuir ouro físico, mas guardar todas as suas reservas em títulos baseados no dólar, o que nos pode levar ao precipício com a já visível queda vertiginosa do seu valor. O raciocínio está indubitavelmente correto, com base em tudo que se já aprendeu até hoje em macroeconomia. Mas se a nova ordem mundial representa o mal e a nova representa o bem, todas as alternativas usadas para a formulação das teorias econômicas do passado, que na verdade foram resultantes de crises, também estão em xeque. Porque não se tratará mais de salvar as economias para deixá-las nas mãos dos mesmos de sempre, aqueles que nós chamamos de donos do mundo, os globalistas. Dessa vez não. Não serão repetidos os erros do passado, porque não se trata mais de proteger as finanças dos mesmos de sempre, mas de feri-las mortalmente, a fim de que a nova ordem mundial naufrague com as suas fortunas. A nova moeda, a qual eu me referi, provavelmente não será obrigatória, mas opcional, para os países que assim o desejarem. E o seu lastro não será a posse de ouro ou outro metal precioso, já que estes estarão nas mesmas mãos de sempre, aquelas mesmas mãos que se deseja destruir. Eu quero crer que o novo lastro seja mais justo para com a humanidade como um todo, merecedora agora da justiça que lhe foi roubada através da história. Deus criou o mundo à sua imagem e semelhança e o mandou se reproduzir e dominar o mundo. Cada ser humano está de pé, ocupando um pedacinho de terra. E assim são as nações. Cada uma delas está assentada em um pedacinho do planeta. Cada pedaço desses possui um potencial, seja em fertilidade do solo, em minerais, em vegetação ou qualquer outra coisa. Quando alguém quer comprar ou vender um terreno, não olha apenas a sua extensão, mas o que nele existe de potencial, uma presença de água, existência de minerais, belezas naturais, terra agricultável, apenas para citar alguns exemplos. Assim são as nações. Elas não devem ser medidas pelas barras de ouro que possuem, mas pelo potencial de riquezas que têm. Eu quero crer que o novo sistema financeiro levará em conta não só o ouro, mas as potencialidades de cada país. São inúmeros os exemplos do que acontece quando uma população perde toda a capacidade de comprar ou quando, tendo essa capacidade, não tem o que comprar. A chave para evitar o caos social repousa, portanto, em duas coisas: a capacidade de abastecimento e o dinheiro para se abastecer. O que eu espero ver acontecer é o ataque simultâneo a essas duas coisas. Uma distribuição inicial de dinheiro para que todos possam consumir
e um abastecimento capaz de atender a essa necessidade de consumo. Como eu já disse, uma nova moeda surgirá, lastreada em algo físico que nem todos possuem. Se a fonte geradora de tal moeda for os Estados Unidos, eu não tenho qualquer dúvida de que será aberta uma linha de crédito para todos os países que aderirem ao plano de saída. Para o Brasil, abastecimento não é problema, já que alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, o que nos deixa numa posição muito confortável em relação ao resto do mundo. O resto do mundo, ao poder dispor de crédito para tocar a sua economia, lançará mão desse crédito para abastecer a sua população e virá as compras no Brasil. O dinheiro emprestado lá acaba vindo para cá. Além disso, o crédito também vai estar disponível para o Brasil, o que nos remete ao passado. Nós vamos falar de novo de uma zona de retaguarda. Mas esse é o tema do próximo Pub. Antes de me despedir, eu lhes peço que assistam o pequeno vídeo do Felipe, meu filho, pré-candidato a vereador do Rio, um soldado a mais nessa luta nossa por um futuro melhor. Aliás, a verdade é que o futuro está muito mais nas mãos dele do que na minha. Até a próxima. Olá, meus amigos e minhas amigas. Como vocês já devem ter visto, eu deixo bem claro em minhas redes sociais que eu sou contra o uso de dinheiro público em campanhas eleitorais. Especialmente agora, em que todos os recursos disponíveis deveriam estar sendo destinados ao atendimento das necessidades da população. Eu e o meu partido, o PRTB, não queremos o dinheiro dos seus impostos. Queremos sim a sua confiança. Eu sou contra esse fundão eleitoral e seguirei sem ele. Por isso, sei que vou concorrer em desigualdade de condições em relação às velhas raposas da política, aquelas que não fizeram nada por você nessa pandemia. Mesmo assim, sigo com os meus valores. É mais importante para mim. Mas para ter um mínimo de condições para enfrentar essa velha política, eu preciso muito do seu apoio. Colabore com a minha vaquinha virtual. Isso pode ser feito de forma limpa e transparente no site Doação Legal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.